Então, para começar, para vocês entenderem um pouquinho o que vai ser o nosso papo de hoje, vai entrar um VTzinho aí para vocês. Olha lá. Porque a partir de agora, uma vez por semana, a gente vai conversar. E a gente vai conversar sobre assuntos que a gente não gosta muito de falar. Porque são assuntos que trazem angústia pra gente, são assuntos que revelam fragilidades, são assuntos que às vezes a gente não conta nem pra nossa família, nem pros nossos amigos, nem pro marido, porque a gente tem vergonha. Eu tô falando de distúrbios alimentares e de distúrbios de transtorno de imagem. Eu tô falando sobre a nossa relação com o nosso corpo. Quando você olha no espelho, você gosta daquela imagem refletida que você enxerga? Você se ama, você ama o seu corpo, você olha no espelho e fala, meu Deus, como eu sou linda, e você sai de casa feliz porque você é segura, porque você tem autoestima, porque você se acha poderosa e você sente isso. Se você sente isso, você é muito abençoada, porque muitas mulheres, como eu, como algumas de vocês que estão me assistindo, certamente não pensam isso. Não conseguem sentir isso dentro do coração. E é sobre isso que a gente vai falar. Hoje com a gente, ao vivo no Você Bonita, ela que é jornalista, Daiana Garbim. Bem-vinda! Obrigada por ter topado contar essa história aqui pra gente. Fazia muito tempo que a gente queria bater esse papo, né? Eu e minha produção toda, né? Eu falo em nome delas também. Poder contar essa história e poder ajudar muita gente, que é o trabalho que você tem feito. Obrigada. Parabéns, viu, antes de tudo. Muito obrigada. Vou apresentar também com a gente hoje o psiquiatra Joel Renó. Doutor, bem-vindo, como vai? Obrigado, Tudo Carol. bem? Prazer tê-lo aqui também, para a gente falar um pouquinho a respeito da doença e dos transtornos. Mas para a gente começar, até esse foi aí um primeiro vídeo que bombou muito, né? Milhares de visualizações. E o que é interessante, eu queria que você começasse contando, é o seguinte: há quanto tempo, desde quando você tinha esse sentimento ou o problema guardado? Você tinha ideia do que estava acontecendo? Você conviveu com isso sabendo que era um transtorno, sabendo que era um problema? Não, Carol, é muito interessante você perguntar isso, porque muitas pessoas convivem com um transtorno alimentar e com uma distorção da imagem corporal e não sabem que estão doentes. E foi isso que aconteceu comigo. O meu transtorno alimentar e essa coisa de não aceitar o corpo, essa rejeição ao corpo, como eu costumo explicar, ela começou muito cedo, aos 12 anos, né? Ou até antes, a gente não sabe, é muito difícil saber exatamente quando começam uma doença dessas, porque é importante a gente frisar, transtorno alimentar e distorção da imagem corporal são doenças psiquiátricas, e o Dr. Joel vai poder explicar bem pra gente, né, como isso ocorre. Então começou muito cedo, com 12 anos, eu já comecei a tentar parar de comer, a tentar me alimentar, passava dias comendo uma maçã, e depois a adolescência foi chegando e eu comecei a usar remédios para emagrecer. Então, assim, e isso se estendeu até o ano passado, quando eu tive a coragem de ir no psiquiatra pela primeira vez e descobri que essa relação doentia com a comida era, de fato, um transtorno alimentar. Então, eu só descobri ano passado. Então, que é muito recente para uma história de tantos anos. Sim. Agora, doutor, até para a gente entender um pouco a respeito, algumas pessoas têm uma predisposição para desenvolver doenças como essa? Ou o que acontece de fato? O que é aí algo que vocês podem colocar como uma possível explicação? Porque às vezes, enfim, eu li até numa história um pouco contando a respeito, né, da sua vida, que você tentou ficar anoréxica e graças a Deus não conseguiu. Sim. Tentou algumas coisas que, né, chegariam a uma parte muito séria, ainda mais, e não conseguiu. Então, como é que surge isso? É algo que a pessoa pode ter um perfil para passar por isso durante a vida? Na realidade, toda doença mental, você tem uma complexa interação de fatores biopsicossociais. Você tem fatores genéticos envolvidos, você tem nas mulheres alguns gatilhos hormonais, mas também você tem algumas características, muitas vezes pessoais e familiares ou ambientais, que podem funcionar como desencadeadores. Eu diria que, por exemplo, o meio, sem dúvida alguma, pode acelerar ou mesmo desencadear alguns transtornos mentais. Então, padrões de educação, críticas que você faz para uma criança que aparentemente você julga inocentes, inócuas, podem de alguma forma
repercutir na autoimagem dela, na autoestima e posteriormente levá-la a um quadro de transtorno alimentar, onde o meio sociocultural ele tem um papel preponderante. E você trabalhou anos com a sua imagem no vídeo. Você acha que isso te atrapalhou quando você pensa nesse aspecto aí do transtorno? Foi algo que te consumia muito por você estar todo dia com o rosto no vídeo? Você sabe que isso me fazia sofrer muito, mas foi isso, Carol, que não me fez adoecer mais seriamente. Porque quando eu comecei a minha carreira em rádio, exatamente porque eu não queria trabalhar em televisão por causa do problema que eu tinha de ter que lidar com isso todo dia. Só que lá na minha cidade, no interior do Rio Grande do Sul, quando surgiu a possibilidade de eu trabalhar na TV, eu pensei, eu não posso deixar essa doença tomar conta da minha vida e impedir o meu crescimento profissional. Então eu falei, eu vou, mas nunca foi confortável. Assim como, ainda bem que esse programa é ao vivo, porque certamente eu não vou assistir, porque eu não gosto de me ver. Você não gosta de depois, enfim, rever um não, mesmo nunca você está vejo, gravando pro nunca YouTube. vejo. E eu sei que as mulheres que estão em casa assistindo a gente, sabe? Porque nenhuma mulher gosta de se ver em foto. Nenhuma mulher gosta de se ver em vídeos, porque a gente só olha os nossos defeitos. Então, assim, se ver não costuma ser fácil para a grande maioria das pessoas. Olha só, e tudo bem, né? A gente não precisa ficar ali idolatrando a imagem. Então, assim, isso foi um exercício importante. Eu não deixei, e isso é uma dica muito importante para todas vocês, mulheres e meninas que estão passando por um transtorno. Não deixe essa doença chegar. Claro, é fácil dizer, doutor, não deixe, às vezes a questão mental é muito mais forte, a pessoa não consegue. Mas se você puder conseguir com ajuda, com terapia, ou não deixar a doença tomar conta de todos os aspectos da sua vida, porque eu recebo muitas mensagens, Carol, de mulheres que abriram mão da vida profissional por causa do transtorno alimentar, por causa da vergonha do corpo. E não é mulheres que trabalham em TV, assim. Mulheres, assim, secretárias recepcionistas, que uma vez algum chefe disse, olha, você tem que emagrecer, seu corpo não está adequado. Se anularam profissionalmente, de vergonha do corpo. E já nem tentam mais uma entrevista de emprego, porque acham que vão ser julgadas pela aparência. Poxa, isso é muito sério. E foi o que você falou, quando a parte social, quando o meio interfere completamente, fica ali um trauma, né? Vamos dizer assim. Fica algo ali como trauma. Mas nesse período você procurou médicos, você é nutricionista, nutrólogos, endócrinos, enfim. Sim. Porque como você tomou remédio, então imagino que alguém tenha, né, prescrito isso. Como é que foi nesse período? Então, isso é uma crítica muito forte que eu faço, porque eu ia com o peso normal, eu nunca fui nem uma criança e nem uma moça acima do peso. Com peso normal, eu ia a médicos, a endocrinologistas, médicos que prescreviam essas fórmulas milagrosas feitas em farmácia de manipulação, que você toma e não sabe o que tem dentro, e ali tem remédio para tirar o apetite, tem diurético, tem laxante, tem antidepressivo, tem remédio para acelerar o metabolismo, e isso, gente, é gravíssimo, né? E é uma pena que profissionais médicos que deveriam zelar pela nossa saúde acabam prescrevendo, porque existe uma grande indústria do emagrecimento. Né? Sem dúvida. Esse padrão irreal de beleza, de dizer que toda mulher está gorda e precisa emagrecer e tem que ter o corpo bonito para ser aceita e ser amada, faz a gente adoecer sem a gente perceber. E aí você vai num médico achando que talvez... Ele vai te ajudar. E na verdade ele te dá uma receita que pode piorar toda a sua questão da imagem corporal. Então eu queria fazer esse alerta. Claro, existem profissionais maravilhosos, não estou generalizando, mas ao longo da minha vida eu passei 16 anos tomando remédios para emagrecer. Uma coisa que não é confortável para mim dizer, eu tenho vergonha disso. Mas eu conto porque eu fiquei viciada em remédios para emagrecer. E você sabe que é perigosíssimo. É importantíssimo você dizer isso. E eu e as meninas, a gente tem uma responsabilidade, porque a gente já faz um programa ao vivo diário há 7 anos, que a gente recebe profissionais da área de saúde. E se tem algo que é um compromisso meu e delas com o público, é de saber bem quem vai estar aqui ao vivo passando essa palavra quando a gente está falando de emagrecimento. Até porque é importante dizer também, eu não sei se isso aconteceu com você em algum momento, e o doutor pode dizer, as fórmulas mágicas, elas vêm em primeiro lugar. Ninguém quer ensinar as pessoas a fazer atividade física, a comer diferente, a mudar alguns hábitos, né, daquilo que era muito bom. Te falavam o quê? Que você poderia comer de tudo, que não precisaria treinar e que o remédio ia te ajudar. Ou você fazia exercício? Eu
por causa... Hoje eu sei que era um transtorno alimentar. Eu fazia muito exercício. Eu fazia... às vezes eu deixava de dormir, de descansar, porque eu ia para aula, ia para a faculdade, trabalhava, e mesmo assim, às vezes, fazia 2 horas de ginástica por dia. Entendi. Então, assim, eu fazia muito mais do que... Tanto que eu machuquei o meu joelho, eu tenho uma lesão na cartilagem do joelho até hoje, de tanto exercício que eu fazia, além do que o meu corpo suportava. Então, às vezes, o transtorno alimentar, ele não é só o fato de você, na anorexia, parar de comer, ou na bulimia, você comer e ter métodos compensatórios. Tem muita gente que no exercício machuca o corpo para tentar atingir uma magreza ou para se livrar do que comeu. Não faz algo ali por prazer, para liberar aquele hormônio delicioso. E acho que o doutor pode nos ajudar nesse sentido. O doutor tem muitos métodos, diuréticos, laxantes, também são métodos compensatórios que podem mostrar aí um transtorno alimentar, né? Sem dúvida. As pessoas, às vezes, elas lançam mãos de alguns métodos. Inclusive, tem mulheres que a gente atende lá no HC, que elas começam a ter um comportamento que a gente chama em inglês de skin picking, né? Que é começar a cutucar a pele quando elas não conseguem controlar a ingesta alimentar de acordo com o número de calorias que elas desejam. Algumas adotam a tricotilomania, puxam os fios de cabelo, ficam com alopécia, o que é muito triste, inclusive para a autoestima das mulheres. Outras adotam, às vezes, momentos de compulsão, seguidos de vômitos, né? Isso também acaba sendo comum tanto na anorexia quanto na bulimia. Agora, isso que a Dayana falou é muito importante, por quê? Porque grande parte das medicações nesta esfera são medicações que atuam no sistema nervoso central. Então, essas fórmulas, elas contêm geralmente psicoestimulantes, que são medicações que você utiliza muitas vezes para transtorno de déficit atencional. Então, você usa o off-label, que se fala, fora da prescrição de bula. Só que essas medicações, elas podem, inclusive, desencadear quadros psiquiátricos em mulheres que não têm, inclusive, predisposição. Porque mexe com muita coisa. Então, às vezes, você atende pessoas que tiveram distúrbios psiquiátricos graves, depressão, por exemplo, grave, com risco de suicídio, decorrente do uso inapropriado dessas medicações. Fora, é claro, outras situações orgânicas, lesões de fígado, rim, etc. Hormônios que muitas vezes são prescritos também de forma indiscriminada. E hoje até injetáveis, né? Então tudo isso precisa ser muito bem esclarecido, porque as pessoas têm pouca coragem de falar sobre isso. E como ela disse, não é generalizar, mas ao mesmo tempo alertar a população. Sem dúvida. Tem perguntinha para você do público, daqui a pouquinho a gente vai mostrar o livro também. Vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá, na tela. Obrigada, Ju, um beijo. Hoje, como é a sua relação com a comida? Ai, que pergunta linda. Juliana, obrigada. Muito bacana isso. Eu passei muitos anos em guerra. Eu falo que a comida era a pior inimiga da minha vida e eu tinha uma relação completamente conturbada. Eu acordava de manhã, eu abria os olhos e eu pensava, o que eu vou comer? E o segundo pensamento era, não, eu não vou comer porque eu não posso engordar. Então eu passei anos comendo só salada e carne, só salada e proteína, sem me permitir um doce, um pão, nada. E isso foi criando uma relação terrível. Aí, respondendo a pergunta da Juliana, hoje eu faço um tratamento há 1 ano e meio com uma nutricionista especialista em transtorno alimentar. Olha só que legal. Porque eu precisei aprender, Carol, a fazer as pazes com a comida. Sem dúvida. Aprender que eu posso comer carboidrato, sim, que você pode comer os alimentos que você gosta de vez em quando, se permitir. O que não significa você se empanturrar de fritura, doces todos os dias. Então eu falo assim, uma relação em paz com a comida é você comer o que faz bem para o seu corpo e para a sua saúde. Então, assim, eu como muita salada porque eu amo, eu como muita verdura porque eu amo, mas eu me permito comer uma pizza que você vai jantar fora e tomar uma taça de vinho e comer uma sobremesa de vez em quando. Óbvio, eu não faço isso todos os dias, porque eu quero me cuidar. A gente não pode, né, com hipocrisia aqui. Claro! Não, é isso né, mesmo. Não, gente, cuidar da saúde é bom. Pra gente, enfim, você fala muito aqui de alimentação saudável, de saúde. O meu trabalho, e eu escrevi esse livro e faço o meu canal no YouTube, como vocês mostraram o primeiro vídeo, né, que é o Eu Vejo, é para dizer para as pessoas, não adoeça por beleza. Não vire obcecada pelo seu corpo, como eu passei, assim, muitos anos e muitas mulheres que estão assistindo a gente passam. Então, a relação com o corpo e com a alimentação precisa ser de paz, de carinho.
né? A gente precisa aprender a cuidar do nosso corpo com alimentação saudável e com exercício, porque a gente gosta dele. Exatamente. E não porque a gente odeia ele. Para ser muito bom, para ser um momento que você relaxa, para ser... Eu acho que é interessante, quando a gente fala aí de vaidade, né, nesse aspecto geral, e que as pessoas muitas vezes precisam de um objetivo para conseguir chegar ali, né? Então, por exemplo, a pessoa recebe aí um diagnóstico que ela precisa perder peso porque isso já está afetando a saúde, que é um caso, né, enfim, grave, algo do tipo. E aí ela fala, ai meu Deus, a minha saúde, eu vou atrás da minha saúde. E um dia ela fala, ai, se sabota. Eu acho que esse lance da vaidade, o doutor pode dizer também está associado muitas vezes a ser um gatilho para a pessoa começar uma mudança de hábitos, né? Querer se ver o melhor que ela pode estar. Porque o problema das pessoas hoje é que elas querem ser outras pessoas. Querem a perfeição. Elas olham o corpo, né, ali na revista, que é o corpo daquela, e quer não sei o que lá daquela. Aí, aquela botou prótese de silicone, ela vai botar a prótese igual, a outra tem a perna grossa, ela quer a perna igual. E aí, é impossível. Outro dia, numa gravação, a gente gravou sábado, e eu falei uma frase, né, depois eu nem conversei com a minha diretora a respeito disso, mas que isso é fato. Sempre vai ter alguém mais bonita que você, sempre vai ter alguém mais rica que você, sempre vai ter alguém mais inteligente que você, sempre vai ter alguém... Não é verdade? Sim. A gente tem que estar no nosso melhor. E como é o início dessa mudança para que a pessoa consiga ficar saudável e diminuir o transtorno? É algo que a gente pode dizer que tem cura? Depois você vai me dizendo o que você tem enxergado até agora do seu tratamento. Quando a gente fala cura em saúde mental, a gente tem que entender que geralmente os transtornos mentais, eles são como, por exemplo, um diabetes, são distúrbios crônicos. O que a gente visa é uma melhora do quê? Da qualidade de vida, do padrão de funcionamento da pessoa. No caso, quem sofre de um transtorno alimentar, não ter esse sofrimento tão intenso com relação a esse sentimento em relação ao distúrbio de imagem corporal. E também que ela, logicamente, coma todos os nutrientes necessários à saúde dela. Então, na realidade, é assim, cura nesse padrão, a gente pode considerar. É a mesma coisa de você pegar um diabético e falar, você está curado do diabetes? É quando está controlado, né? A pessoa está controlada, está com a glicemia normal, não atingiu o rim, não atingiu nenhuma outra função dela. Mas, assim, falar cura, nunca mais, eu acho que é algo que você tem que ficar atento e fazendo como ela faz. Acompanhamento nutricional, psicoterapia, que são formas de você trabalhar com esses conflitos, ressignificar as experiências de vida, e isso é essencial na área de psiquiatria. Perfeito. Tem uma perguntinha para você, doutor, e daqui a pouco você me conta como tem sido, então, essa mudança toda na sua vida. Na tela, olha lá. Obrigada, Sofia, um beijo. Minha filha de 15 anos não gosta de comer. Isso pode ser um sinal de transtorno? É forte dizer assim, né? Não gosta de comer. Nessa fase tem que se tomar cuidado, né? Não gosta de comer o quê? Tudo, determinados alimentos. Ela tem um sofrimento muito grande em relação à questão da autoimagem dela. Tem sintomas associados muitas vezes de ansiedade, de depressão. Então tem que analisar um complexo de sintomatologia. Porque assim, não gostar de comer, pode ser que ela não goste de comer determinados alimentos porque não criou esses hábitos ao longo dos anos. Pode ser que ela não goste de comer porque ela tem um sobrepeso, sofre um bullying na escola e de repente ela, por conta desse bullying, ela começa a se restringir. Na semana passada mesmo nós atendemos lá no HC uma adolescente que tinha sobrepeso até os 15 anos de idade, começou a sofrer bullying, daí ela começou a restringir os alimentos e chegou a uma dieta de 100 calorias até parar num pronto-socorro. 100 calorias. 100 calorias, que é absolutamente absurdo, né? E ela foi parar no pronto-socorro e daí começou a fazer o diagnóstico de um transtorno alimentar, no caso dela, anorexia. Então a gente tem que avaliar todo o conjunto de vida da pessoa. E mais, a sociedade também precisa ressignificar alguns valores, porque convenhamos que é uma doença também social de alguma forma, porque é fácil às vezes a gente, por exemplo, julgar na pele do outro, mas assim, você julga com a sua régua. Então, às vezes a sociedade é muito cruel também com as mulheres que têm sobrepeso, elas acabam tendo menos oportunidades de emprego, e às vezes a pessoa sonha com uma determinada profissão, onde infelizmente o padrão de beleza
beleza, o padrão estético conta muito. Não é só o conhecimento, a cultura, o currículo acadêmico dela. Então, a gente também precisa refletir, até porque ao longo da história da humanidade, os padrões estéticos de beleza mudaram. Tivemos épocas que a mulher cheinha era objeto de desejo sexual. Era o padrão. Era o padrão. A gente acompanha em quadros, inclusive na arte. Mas sabe o que é interessante? Que não são só as que estão acima do peso. O bullying é feito com todo mundo. As que são mais magras também sofrem bullying. Nunca ninguém está satisfeito. As redes sociais, parece que hoje vêm, né, e proporcionam um meio, e até se você quiser falar a respeito disso, como você contou a sua história, imagino que você receba milhões de mensagens, e qual é o fato? As pessoas nunca estão satisfeitas, e elas não têm que estar satisfeitas com o que nós somos. Nós é que temos que estar vivendo com aquilo de forma saudável e tranquila. Então, as pessoas criticam absolutamente tudo, né? Se tá muito magra, é crítica também. Se tá acima do peso, a crítica. E elas sempre vão inventar alguma coisa para criticar. E se não for isso, elas vão inventar outras coisas, né? Vão inventar o cabelo, vão inventar roupa, vão criticar a roupa, não sei quem fez um show, o show foi ótimo da pessoa, vamos botar aí a Ludmilla. Quantas vezes a Ludmilla foi criticada porque usou um look, não sei o quê? O problema da Ludmilla. Não é verdade? Você enxerga tudo isso. Me conta um pouco como tem sido o seu tratamento e como você enxerga esse lance das redes sociais com assuntos tão intensos como esse? Tem estudos já, e eu cito alguns no livro, inclusive com a bibliografia, são estudos feitos lá fora, que as redes sociais comprovadamente nos fazem adoecer, no sentido de aumenta a sua insatisfação corporal, aumenta a sua insatisfação com a vida, aumenta a depressão, aumenta a ansiedade, porque todo mundo está perfeito na rede social, todo mundo julga o outro pela aparência, então você sempre acha que você só vai ser feliz e aceito e ganhar likes e comentários, e aí você leva isso para a vida, você só vai ser amada, arrumar um bom companheiro, um bom emprego, se você estiver perfeito igual as fotos do Instagram. E, gente, isso é uma ilusão. Primeiro de tudo, nem todas as fotos são de verdade, né? A gente tem muita manipulação de imagem, a gente já comentou de hormônio, de remédio, de cirurgias, de procedimentos, tem muita coisa. Então, assim, jamais compare a sua beleza natural. Você que está aí em casa assistindo a gente, você acordou sem maquiagem, descabelada, não se compare. Só a gente sabe como que acorda de manhã, né? Eu passei o dia inteiro sem maquiagem. A massa corrida aqui gente, que delícia! Que delícia passar o dia inteiro sem maquiagem. Fazia tempo que eu não fazia isso, foi muito bom. Então, mas a gente compara a nossa beleza natural com essas imagens manipuladas, com imagens de mulheres todas produzidas. Tem uma entrevista incrível da Cindy Crawford, que foi uma modelo muito famosa na década de 90, que ela fala assim, eu gostaria de acordar me parecendo com a Cindy Crawford. Porque porém, não é aquela foto da revista, né? Então, assim, primeiro de tudo, a comparação faz a gente adoecer. Né? Busque o seu melhor, busque estar feliz, busque estar em paz. Mas a busca pela perfeição e a comparação, aquela tal frase, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, serve para tudo. A beleza da outra vai ser melhor, a vida da outra vai ser melhor. E esse julgamento da internet e que acontece nas nossas famílias, na nossa vida, também machuca muito. Então, assim, se você não quer que julguem o seu corpo, não julgue o corpo da outra, Com gente. certeza. A gente, mulher, a gente tem que se unir, a gente tem que se abraçar. Elogie uma mulher. Exatamente. Não critique o corpo dela. Eu acho mais legal assim, como é que a gente pode, como que eu posso te ajudar? Né? É essa ajuda, olha, como que eu posso te ajudar? Posso te indicar, de repente, uma pessoa muito legal, um profissional muito legal que pode te ajudar em algum aspecto. Então, as pessoas, entre elas e entre a vida que levam no trabalho, fazem a diferença com pessoas que estão próximas, né? Todo mundo pode ajudar alguém de alguma forma, né? Dependendo do que for. Então, assim, eu acho que aqui com a gente acontece muito, né? As meninas, Carlinha sabe que está cozinhando com a gente sempre. Não, então, o que a gente pode fazer? Sempre tem um médico para dar uma dica legal, enfim, é ajudar mesmo, isso que você falou, das mãos. Eu acho que está faltando muita compaixão no mundo e muita autocompaixão também, porque a gente está se tratando muito mal, né? Eu sempre falo que a mulher, muitas vezes, ela é a pior inimiga dela mesma. Ninguém nos trata tão mal como nós mesmas. Na nossa autocobrança, tem que ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a profissional perfeita, tem que ser tudo perfeito. É uma lista. E de novo, gente, perfeição não existe. Se é ser humano, não é perfeito. É verdade. Né? E você perguntou do tratamento, eu percebo, como o Dr. Joel muito bem falou, é longo, não estou curada, falo isso de cara já no meu livro, mas melhorei muito a minha relação com o meu corpo, com a alimentação, mas eu sei que esse vai ser um ponto de atenção. Eu ainda estou aprendendo a me alimentar em paz, porque eu ainda me culpo quando eu exagero.
Entendi. Eu ainda me pego contando calorias e pensando, eu não deveria comer isso porque isso é proibido. Que foi uma mentalidade de dieta que eu tive por 20 anos. Então a gente precisa ter paciência e autocompaixão para saber que as mudanças definitivas levam tempo. É verdade. Né? Eu estou em tratamento há 2 anos e meio, o tratamento psicológico, e 1 ano e meio o tratamento com a nutricionista. E ainda estou aprendendo, gente. Então, você está linda, né? Você é linda. Olha esse cabelo dela, esse rosto, esse olho, tudo. Você tá muito... Olha lá, olha ali, no que você falou que não gosta de se ver, mas ali, ó, no retorno, que linda. Mas isso é bacana você falar, porque a sensação de inadequação, ela tá dentro da gente. Né? Nunca você vai coisar a sua autoestima, coisar é bom, né? Reforçar a sua autoestima e sua autoconfiança com o que os outros te falam, né? A sensação de autoconfiança e de ser feliz com você mesma, ninguém pode te dar, porque ela só está dentro de você. E eu falo muito disso no livro. É verdade. Agora, escreveram uma mensagem bem bonita para você. Vamos ver? Na tela, olha lá. Um beijo, Fátima, obrigada. Parabéns a Dayana pela coragem de enfrentar esse problema de frente. Um beijo, obrigada, Fátima. Obrigada. Eu tenho certeza que chegaram várias perguntas. Eu ficaria aqui o programa todo. Que delícia poder ouvir aí. E não é fácil contar a história, não é fácil colocar na mídia, não é fácil falar de um assunto intenso, polêmico, difícil. Mas aí chega uma mensagem como essa da Fátima e a gente vê que... Estou no caminho certo. Eu recebo muitas mensagens de mulheres que procuraram um psiquiatra pela primeira vez, depois que começaram a ouvir a minha história. Então, minha gratidão, porque era o meu sonho. Eu sei que o meu livro e o meu trabalho não tratam ninguém, mas o meu sonho é botar uma sementinha no coração de cada mulher, para que ela se cuide com carinho e que ela acolha essa dor e busque ajuda profissional se ela está sofrendo. E você sabe que eu acho que elas sentem que elas não estão sozinhas. Claro. É tão bom poder saber que alguém vive e que sente essas mesmas coisas, né, do que a gente. Então, o livro é realmente lindo, a capa ficou... Olha que coisa mais linda, ó. Dayana Garbim fazendo as pazes com o corpo. Tá aí, gente. Realmente já é um super sucesso. Quero te parabenizar ao vivo. Obrigada por ter topado vir aqui, contar um pouco pra gente. A gente, de fato, Você Bonita tem um compromisso e uma responsabilidade muito grande. E em todas as pautas, hoje mesmo a gente vai ter uma pauta de nutrição daqui a pouquinho, e que a gente busca plantar a semente da atividade física, da alimentação saudável. Claro que tem um dia que a gente vai comer outras coisas, né? Que você vai abusar um pouquinho, porque você está numa festa essa época, no final do ano, né? Mas, enfim, é manter o bom senso, o equilíbrio. É tão difícil encontrar o equilíbrio na vida. Talvez isso é o que a gente busque uma vida inteira, né? Quando a gente pensa na palavra equilíbrio e bom senso. Então, vou agradecer a participação dos dois. Muito obrigada, doutor. Prazer. Vou deixar aqui um contato. Psiquiatriadamulher.com.br é o site. Tem um telefone também que é o 3083-5278. 3083-5278. Queria que você convidasse todo mundo para curtir seu canal. O meu canal, então, é o Eu Vejo no YouTube. Tem o site também, que é www.euvejo.veioc de você, e tem o livro também, e muito obrigada por essa oportunidade. Eu faço também um trabalho no Instagram, que é @garbindayana, que eu posto vídeos. Ai, que amor, obrigada. Então eu convido vocês. No site tem artigos de médicos, psiquiatras, psicólogos, que eu acho que fazem a gente pensar um pouquinho nessa nossa busca pela perfeição, nessa nossa sensação de inadequação. Então, tá tudo lá. Muito obrigada pela oportunidade. Viu? Obrigada, gente. Feliz Natal, boas festas. E volte sempre. Obrigada, será amor. muito mais que bem-vinda. Muito prazer em ter você aqui hoje. Obrigada, gente. Até a próxima.